Bom dia a todos os irmãos e irmãs da comunidade Graça e Paz. É uma alegria poder, nessa manhã, compartilhar uma reflexão do meu coração para vocês. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, de profunda instabilidade emocional e econômica, tempos trabalhosos onde uma certa incerteza, um medo, uma ansiedade coletiva paira no ar e um desespero, infelizmente, tomou conta das famílias diante desse vírus que tem dizimado milhares e milhares de pessoas por dia. E é louco pensar que algo que a gente nem vê pode causar tanta angústia, não é? E em situações como essa, é natural que a nossa reação seja como aquela do servo que estava com o profeta Eliseu em 2 Reis 6. O profeta ali, se você tiver um tempo depois de ler, ele orientava o rei de Israel, a palavra do Senhor vinha para ele, ele orientava o rei de Israel para que o rei de Israel escapasse das investidas do exército sírio, até que o rei da Síria manda o exército fazer um cerco em Eliseu. E quando o servo de Eliseu olha, ele vê que ele está completamente cercado pelo exército sírio. Ele vira para Eliseu, para o profeta, e diz: Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Como é que a gente sai dessa? O que nós vamos fazer? Ao que Eliseu ora a Deus e fala: Deus, abre os olhos do moço. E quando o moço tem os seus olhos abertos, o servo tem os seus olhos abertos, ele consegue enxergar uma carruagem de fogo, cavalos de fogo que estavam ali. E era a presença de Deus, símbolo de que a presença de Deus sempre esteve ali, em todo momento. Mas é natural que em momentos de pânico, de confusão, nós pensemos o que fazer, como reagir num momento como esse. E a reflexão que eu tenho hoje se encontra em Provérbios 4, no versículo 23, que diz assim: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outras palavras, Salomão está dizendo o seguinte: olha, acima de todas as coisas, e esse capítulo 4 de Provérbios, ele vem dando instruções de como se viver bem. Eu até encorajo você a ler mais tarde. Quais são algumas diretrizes, alguns preceitos que ele orienta para que nós possamos viver bem. Ele diz: olha, se tudo que eu falei não te servir, eu peço que você guarde alguma coisa, guarde isso profundamente no seu coração, acima de todas as coisas, dê prioridade a isso. E o que é? Ele diz: olha, guarde seu coração, guarda o coração, porque ele dirige o rumo da sua vida, ele vai direcionar para que rumo a sua vida vai tomar. E esse texto simples, essa pequena reflexão, ela nos dá 3 lições: o que fazer no momento de crise, por que é importante e como fazer. E o versículo 3 diz: olha, acima de todas as coisas, 23, perdão, diz: acima de todas as coisas, sobretudo, é de extrema importância que você dê prioridade a guardar o coração. E o coração nessa época era sinônimo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas volições. É o nosso homem interior. Nessa época, o coração é sinônimo e faz correlação com o que a gente entende hoje como mente. Sobre todas as coisas, é importante que você guarde a sua mente, que você guarde seus pensamentos, que você guarde os seus sentimentos, que você guarde as suas motivações. Proteja os seus pensamentos, proteja os seus sentimentos. E por quê? Porque isso vai determinar o curso da sua vida, ele diz. Porque aquilo que a gente crê determina o nosso comportamento. Há um ditado que diz o seguinte: semeie um pensamento,
colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. O que nós cremos, irmãos e amigos, determina o nosso comportamento. Ele chega a dizer mais para frente, olha, é importante que você guarde seu coração, porque em guardando o seu coração, isso vai afetar o que sai da sua boca. No versículo seguinte ele diz, olha, toma cuidado com as palavras torpes, com as palavras que contaminam. Porque a língua tem o poder de vida e morte. A Bíblia diz em Tiago, mais tarde. Ele fala também que a maneira como a gente protege o nosso coração, que a gente guarda o nosso coração, afeta também a nossa visão. Ele fala, olhe sempre adiante. Tenha a sua perspectiva, o seu foco bem determinado. Afeta a maneira como a gente enxerga a vida, afeta a maneira como a gente enxerga o mundo, afeta a maneira como a gente enxerga as nossas circunstâncias e, por último, afeta a nossa caminhada. Por que a gente tem que guardar o coração? Porque aquilo que a gente crê afeta o nosso comportamento. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, determina como a gente vai lidar com essa situação que está diante de nós, que não é uma situação simples, que não é uma situação amena, mas que causa certo pavor, que causa certa incerteza, certo desconforto, e é por isso que Salomão vem em toda essa sua sabedoria e nos orienta, olha, o que fazer num momento como esse? Se possível, proteja o coração, proteja a mente, guarde o coração, proteja os seus sentimentos, proteja as suas motivações, guarda a sua mente, guarde o seu coração em meio a tudo isso, porque isso vai determinar o rumo que a sua vida vai tomar. Isso vai determinar o que vai sair da sua boca. E eu pergunto para você, o que tem saído da sua boca nesse período? Você consegue enxergar que em meio a tudo isso, Deus está com você? Consegue enxergar que em meio a tudo isso, a provisão e a proteção de Deus ainda está sobre você? Isso também afeta a nossa perspectiva. A gente pode, como o servo de Eliseu, olhar e só ver as circunstâncias à nossa volta, mas se tivermos iluminado os nossos olhos, os nossos corações, pela palavra de Deus, pela revelação de quem Ele é, de repente nós podemos enxergar que Deus está aqui, que Deus sempre esteve e Ele está aqui em meio a essa circunstância. Aquilo que a gente crê afeta a maneira como a gente enxerga, afeta o que sai da nossa boca e afeta o nosso comportamento. Por isso que ele diz, sobre tudo, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque ele determina o rumo da tua vida, porque é dele que procedem as saídas da vida. E aí cabe a nós nos perguntar, como então podemos nós guardar nosso coração? Como nós podemos proteger os nossos sentimentos diante desse quadro que se instalou de pavor, de ansiedade, de incerteza? Eu diria, meu amigo, meu irmão, em primeiro lugar, guarde o teu coração na palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119:11, a tua palavra, Senhor, eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. E por que é importante guardar a palavra? É engraçado perceber que em momentos como esse, como em todos os momentos, é back to basics. É de volta aos princípios mais simples, que é ler a Bíblia e fazer oração. Aquela musiquinha que a gente cansou de ouvir na escola dominical. É voltar aos princípios. A tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Dentre inúmeras coisas que podíamos falar sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela nos nutre, ela nos traz discernimento, ela revela a vontade de Deus para nós, ela corrige o nosso rumo, ela corrige o nosso pensamento, o nosso comportamento. Uma das grandes características da palavra de Deus é que ela revela quem Deus é para nós.
Se você quer conhecer a Deus, se você quer entender como Deus pensa, como Ele se revela ao mundo, o seu propósito para o mundo, o propósito dele para a sua vida é a palavra de Deus quem mostra isso. A palavra de Deus revela quem Deus é. É através da palavra que eu vou entender quão grande Ele é. Qual é o caráter de Deus, a sua bondade, o seu cuidado, a sua soberania, os seus planos para a minha vida e para o mundo, o seu plano de redenção pela história, o seu poder. É na palavra de Deus que eu vou ver que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é bom, que Ele é paciente, que Ele é misericordioso, que Ele é compassivo. É na palavra de Deus que eu me deparo com o fato de que nada é impossível, de que pela palavra do poder de Deus todas as coisas vieram a existir, e é pela palavra dele que todas as coisas são sustentadas, pela palavra do seu poder. É na palavra de Deus que eu vejo que o Senhor é luz e salvação. A quem então eu vou temer? A que eu vou temer? Se Deus é luz e salvação, ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não preciso temer, porque Ele está comigo. Ele está comigo. É na palavra de Deus que eu vejo que Ele é paz para os aflitos, que Ele é força para os fracos. Se você se sente cansado, se você se sente aflito em meio a essa circunstância, está cansado de estar dentro de casa, não aguenta mais, se você está ansioso, perto de um ataque de pânico, Deus é paz. Deus é paz para o teu coração, Deus é paz para a tua mente, Ele é paz para os aflitos, Ele é força para os fracos. É na palavra de Deus que eu vejo que Ele é o refúgio e a fortaleza, e o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da angústia, em momentos de angústia como esse que nós estamos vivendo. Porque é importante guardar o nosso coração na palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem Deus é. E não só isso, a palavra de Deus também contém as promessas de Deus para nós. As promessas de Deus para nós. Em Êxodo 14:4 eu vejo que Ele é o Deus que luta por nós. Que Ele é o Deus que combate os nossos combates. Em Isaías 40 eu vejo que aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor em meio a essa circunstância, em meio a esses tempos difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo, eles terão as suas forças renovadas. É na palavra de Deus que eu vejo que Ele é o Deus que está conosco, não só em Isaías 41, mas também em Mateus, quando Jesus, antes de ascender ao céu, disse: olha, eu estarei convosco por todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. É na palavra de Deus que eu tenho a promessa de que quando eu passar pelo fogo, Ele estará comigo. Quando as águas passarem, Ele estará comigo. É na palavra de Deus que eu tenho a promessa de que nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. É na palavra de Deus que eu vejo que Ele me dá força, em Tiago 4, para resistir ao mal, sabendo que o diabo há de fugir. É na palavra de Deus que eu vejo em Deuteronômio 31:8, não temas, pois eu vou adiante de vós. Não só a palavra de Deus revela quem Deus é, a palavra de Deus também contém as promessas de Deus para nós, promessas como as quais a pastora Elise postou ontem, de Jeremias 29. Eu bem sei que tenho para vós planos de paz. Planos de paz. E Deus é conosco. E é na palavra dele que eu tenho a revelação de quem Ele é. E também a revelação das suas promessas para mim. E por último, por que é importante guardar o meu coração na palavra de Deus? Porque é a palavra que revela o inexorável e implacável amor de Deus por nós. Se há alguma dúvida no teu coração hoje,
de que Deus se importa, de que Deus te ama e que tem propósitos para a tua vida, a palavra revela a maior expressão do amor de Deus. A largura, a altura, a profundidade desse amor. E como isso se dá? Se dá no fato de que Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Se há alguma dúvida de que Deus te ama, de que Deus se importa, olhe para a cruz. Porque é lá na cruz onde Cristo, ensanguentado, tendo apanhado, revelou a maior expressão do amor de Deus por nós, morrendo a morte que deveria ser nossa, que nós merecíamos ter morrido para que nós pudéssemos viver a sua vida. O justo, o inocente, morrendo por pecadores. Romanos 8,32 diz o seguinte: se ele não poupou ao seu próprio filho, mas entregou por nós, como ele não nos dará todas as outras coisas? E olha o que a palavra diz em Romanos 8, ainda, do versículo 35 em diante. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças, pandemias, coronavírus? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos todos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, apesar dessas calamidades, das aflições, das perseguições, da fome, da miséria, do coronavírus, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Cristo. Que amor é esse? Que é revelado em Cristo Jesus. De qual forma? Morrendo na cruz por nós, pagando os nossos pecados, sofrendo aquilo que nós merecíamos sofrer. Deus se importa, Deus nos ama, e a maior expressão do amor de Deus por nós é a cruz erguida. E a palavra de Deus diz em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu entendo a dimensão do amor de Deus, o implacável amor de Deus, a medida desse amor, quão longe ele foi para me resgatar, para me perdoar, para me dar um novo sentido. E esse amor se instala como verdade na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente. Então esse perfeito amor de Deus tem a capacidade de empurrar para fora, de lançar fora todo medo. Porque é importante guardar a palavra de Deus no coração, porque ela revela Deus, porque ela contém as promessas de Deus e porque ela revela o implacável e inexorável amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus, e a certeza de que absolutamente nada nesse mundo, nenhuma pandemia, nenhuma calamidade, nenhuma ameaça, nenhum inimigo, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada, absolutamente nada, nada pode nos separar desse amor. A segunda coisa que devemos fazer para guardarmos os nossos corações é orarmos a Deus. Em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, Paulo orienta a igreja de Filipe a não andar ansiosos por coisa alguma, mas não andar preocupado, mas antes trazer diante de Deus as petições e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai além de todo o raciocínio lógico, que transcende toda a possibilidade de pensamento, que transcende as circunstâncias
catastróficas em que estamos vivendo, essa paz de Deus, essa tranquilidade de Deus, essa harmonia do ser, essa pacificação do nosso interior guardará os nossos corações. Talvez seja hoje dia de orarmos a Deus, de nos colocarmos diante dele. E a oração, ela tem algumas características. Sim, existe o lado da súplica, das petições, de colocarmos diante de Deus os nossos pedidos, aquilo que nos aflige. Você tem essa liberdade, essa acessibilidade ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia, como a palavra de Deus diz. Você pode se aproximar. Jesus nos deu esse acesso a Deus e pedir. Mas eu gosto da definição do Philip Yancey sobre a oração. Ele diz que a oração, mais do que uma transação, mais do que uma lista de supermercados, é a possibilidade de convidarmos Deus a fazer parte da nossa vida e nos convidarmos a fazer parte da vida dele. Pedimos a Deus que possamos enxergar as pessoas, enxergar o mundo, enxergar as circunstâncias com os olhos de Deus. E pedimos a Deus para que possamos fazer parte disso. Em outras palavras, perguntarmos a Deus, Deus, o que o Senhor está fazendo no mundo? O que o Senhor está fazendo na história? Qual o objetivo de tudo isso? E como eu posso contribuir? A oração é a possibilidade de convidarmos Deus a fazer parte das nossas vidas e também nos convidarmos a fazer parte da vida dele. Não só ela tem essa característica de súplica, de intercessão, quando nós sim oramos por outras pessoas, e devemos fazer isso como igreja, orar por famílias que estão passando dificuldade, orar por famílias que perderam entes queridos. Eu estava vendo na reportagem que não podem nem velar os seus entes queridos. Isso é muito triste. Isso é muito triste, é algo muito dolorido não poder nem sepultar os seus, não poder velar os seus. Então, devemos orar por essas pessoas, devemos orar para as pessoas que perderam o emprego, que estão em dificuldade. A oração tem essa característica de súplica, de petição, de intercessão, mas também ela nos coloca diante de Deus como colaboradores. É a oportunidade de fazermos a diferença. É a oportunidade de, nesse momento, nos levantarmos e fazermos doações. É a oportunidade de, em momentos como esse, você que é mais novo, que é jovem, e pode fazer uma compra para o seu vizinho que tem 65 anos para cima, que está no grupo de risco. Essa é uma das maneiras práticas como você pode ajudar. Ficando em casa, tendo responsabilidade, sabendo que você pode ser um dos assintomáticos, que pode, de repente, levar. Ter responsabilidade num momento como esse, pedir a Deus que nos dê clareza para entender qual é a nossa participação. A oração não é apenas uma transação, mas é uma oportunidade de falarmos com Deus e ouvirmos Deus falar conosco. E a oração, ela promove também em nós a gratidão. Se a palavra de Deus vem e ilumina o nosso coração a respeito de quem Deus é, abre os nossos olhos para enxergar Deus, a oração é a oportunidade que nós temos de reconhecer verbalmente a grandeza do nosso Deus. Por isso a oração acaba sendo também uma oportunidade de adoração e uma oportunidade de sermos gratos. Por isso que ele fala, apresente as vossas súplicas com ações de graças. Porque na medida que a palavra vem e traz a revelação de quem Deus é para mim, eu passo a refletir e lembrar de quantas vezes Deus esteve presente na minha vida. De em quantas circunstâncias Deus esteve lá. Quantas vezes Ele me livrou. Eu me lembro de uma canção da Lu que diz, olha, no teu passado a tua mão me alcançou.
No meu presente eu conto com o teu grande amor. E no meu futuro eu tenho a certeza de viver eternamente em tua presença, meu Senhor. Que vida é essa? Que vida é essa que Cristo nos traz, irmãos? Onde a gente pode perceber que lá no nosso passado Deus estava presente. Hoje no nosso presente o amor dele inunda os nossos corações e no futuro nós temos a certeza de estarmos com Ele na glória, de estarmos com Ele para sempre, eternamente com Ele na glória. Isso deve gerar gratidão nos nossos corações. Nós devemos ser os tipos de pessoas que contam as bênçãos. Porque quanto mais gratos nós somos, mais felizes nós somos. Não só a ciência já comprova isso, mas isso também parece estar claro aqui na palavra de Deus. A gratidão nos liberta das emoções tóxicas, na medida que ela nos redireciona para aquilo que nós já recebemos de Deus. Quer guardar o coração? Preste atenção naquilo que sai da sua boca. Convide a Deus para ser coparticipante daquilo que Ele está realizando no mundo. Seja grato por tudo aquilo que Ele fez e está fazendo agora. Eu tenho certeza que você parar um pouquinho, pensar um pouquinho, você vai encontrar razões para ser grato nesse momento. Para agradecer a Deus. A oração é esse veículo que nos faz refletir sobre quem Deus é e tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. E é por isso que quando eu tenho a revelação de quem Deus é e aquilo que Ele já fez por mim, eu oro agradecido. Eu oro agradecido. Eu apresento a minha súplica, mas eu apresento com ações de graças, porque eu sei que Ele já moveu no meu passado, que Ele já esteve no meu passado, que Ele já me resgatou no passado, que Ele já me tirou de situações difíceis no passado, e que Ele é o mesmo Deus, que Ele não muda, e que eu estou seguro no amor de Deus hoje no meu presente, mas que ainda que as circunstâncias não estejam ao meu favor, e que a última coisa que eu espero aconteça, que é a morte. Ainda assim, Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a certeza de que eu estarei com Ele no céu. E quando nós oramos com esse discernimento, com essa convicção, havendo sido iluminados pela revelação de quem Deus é, oramos agradecidos por quem Deus é e por aquilo que Ele já fez e faz nas nossas vidas. O subproduto disso é que a paz de Deus, a harmonia do Espírito, o equilíbrio de Deus, a pacificação do nosso interior, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Acima de tudo, guarde o coração, porque ele determina o rumo da sua vida. E a minha oração é que hoje você possa guardar o seu coração na palavra de Deus e guardar o seu coração orando a Deus para que Ele te guarde, Ele guarde os seus vizinhos, a sua família, e também orando a Deus, pedindo como nós, como igreja, como você, como igreja, pode ser participante daquilo que Ele está fazendo no mundo. Que Deus os abençoe, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.